Se a gente estiver no sentido correto, quanto mais se aprofundar, quanto mais estudar, nós iremos corroborar com aquilo que, aquele sentido para o qual nós estamos voltados. Então, meu amigo, basta ler, basta comparar, basta olhar para perceber que esse Jesus, que parece um Jesus judeu, ele é de fato um personagem romanizado. É um personagem fabricado pelas elites romanas. Não tem nada de Jesus pisando na Judéia, de comunidade judaica, de povo falando. Não tem nada disso. Jesus é romano. Veja, olhe, para o que você está fazendo aí. Olha para mim aqui. Vou lhe dar informação. Você que está dizendo aí, você que está dizendo que Jesus é judeu, você não está dizendo isso? Ah, porque está na Bíblia, que ele nasceu lá de Maria, de José. Quem inventou Jesus nem tinha José, vou logo lhe dizer, viu? Nem tinha José. Quem inventa um mito nem lembrou de José. José vinha aparecer depois. Por isso que no livro de Marcos, ele é o carpinteiro. Mas não é esse o carpinteiro? Depois, a posteriori, com o azeitamento e a harmonização dos outros evangelistas, é que ele vai deixar de ser o carpinteiro para ser filho do carpinteiro. Então, quem inventa não precisa de um homem judeu para dizer que o cara é judeu. Não precisa disso. Porque quem está em Roma já está acostumado com essa literatura de um herói não ter pai, ter sido nascido por uma ave, ter sido nascido por um ganso, ter nascido através de uma águia, coabitando com a mãe dele. Então ninguém está preocupado com isso não, meu amigo. Quem vai se preocupar depois é quem começa a ajustar. Não, peraí, rapaz, nós temos que dar aqui uma vida a esse personagem. E aí vem Mateus, olha para Marcos e ajeita. Vem Lucas, olha para Mateus, já com uma visão holística, uma visão ampla, e aí começa a fazer dos discípulos personagens duvidosos, fraquejantes, claudicantes, débeis, porque o cara que está fazendo Lucas é o mesmo que está lá em Atos. Ele está preparando o terreno para colocar o Paulo. O Paulo vai vir depois. Ele não pode mudar muita coisa, porque ele está olhando para Mateus e está olhando para Marcos. Se ele pudesse mudar, ele não colocaria Jesus escolhendo 12, ia ser 13, 14, colocaria mais um. Ah, mas Scania, e agora tem que ter um número aí que tem um sentido para os judeus, é 40, não sei. O autor que está criando quer fazer de Jesus um José. Então, tem que ter 12. Jacó tem 12 filhos, ou faz um puxa para lá, puxa para cá, fica em 12, né? Mas ele quer emular isso. Mas vem depois o Lucas e amplia aquela mensagem tosca que está em Marcos. Marcos vem uma mensagem tosca. A última página, presta atenção, a última página do Evangelho de Marcos foi perdida. A última página, Marcos, a partir do versículo 9 do capítulo 16, foi perdido, ninguém tem mais. Ninguém tem mais. Aí vem Mateus, alguém escreve Mateus, substitui Marcos. Para que eu quero mais Marcos na mão? Se eu tenho Mateus substituindo Marcos. É verdade. Depois vem Lucas para substituir Mateus, que substituiu Marcos. Então esses escritores, eles estão consertando os textos previamente editados. Eles consertam esses textos. E os textos anteriores são colocados no ostracismo, são escanteados. Como é que eu sei isso? A última página de Marcos foi perdida. Por que, Scania? Não se perde livro que é copiado, que é usado amplamente. Se o Evangelho de Marcos perdeu a última página, é porque alguém guardou. Quando fez uso, foi necessário fazer uso e publicar essas obras, a última página tinha perdido. Como é que eu sei disso? Porque lá no versículo 8, que é o último versículo de Marcos, o último versículo que se tem de Marcos, porque a outra perdeu,
Ele está terminando com um porquê. Você sabia disso? Elas estavam atemorizadas porque terminou o texto. Então, tinha outro texto depois de Marcos. E o que justifica esse texto ter se perdido é exatamente isso. A pessoa para quem o Evangelho de Marcos foi escrito e remetido e enviado, essa pessoa leu Marcos, guardou Marcos, vem Mateus e substitui. Se o livro de Marcos se ele continuasse sendo utilizado pelo seu destinatário, iriam iriam ter sido escritas cópias desse livro. Ele estaria sendo manuseado, esse livro. E por isso que vem Mateus e depois vem Lucas. E o final longo de Marcos, esse que você conhece, que está na sua Bíblia, do versículo 9 até o versículo 20, é uma clara interpolação. É uma clara interpolação. Ele foge do que a Bíblia está dizendo? Não. Na harmonização total, ele não foge. Ele vai fugir do que Marcos está dizendo. Porque é na interpolação que está lá. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, pererê, parará, parará. Ou seja, esse evangelho de ir para todo mundo, de curas e milagres, num sentido amplo, difuso, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não tem sentido difuso. A mensagem de Jesus é específica. Ele não veio a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas destruídas da casa de Israel. Ele veio para pregar, anunciar a destruição dessa galera. Ele não veio salvar, pelo contrário. A missão dele, ele disse que veio não para trazer paz, mas a espada, para colocar fogo sobre a terra. E quem dera se essa terra já não estivesse sob fogo. Depois, em outra parte, o evangelista informa que Jesus começou a falar por parábolas, para evitar que os judeus se arrependessem. Peraí. Não. Você tem... Esse versículo é uma interpolação também? Esse versículo é uma fraude também? Porque está na sua Bíblia aí. Que Jesus não queria que os judeus se convertessem. Que Jesus não queria que os judeus se arrependessem. Então, esse arrependimento que ele está falando, ele está cumprindo, ele está anunciando que vai estar vindo uma guerra. E a guerra que Jesus, que é um personagem que ele está anunciando, essa guerra aconteceria brevemente. Não passará esta geração. Vocês não terminarão de percorrer as cidades de Israel. Vocês aqui vão ver o Filho do Homem, ou seja, breve, olha, breve, e vai acontecer, está perto. Então, quem cria o personagem, que já sabe que a guerra aconteceu, faz um cálculo mais ou menos de uma geração, ou seja, 70 é quando a guerra acontece. A conta para o evangelista que está criando o personagem, a conta é de trás para frente. Quando é que acontece a guerra? Quando é que termina tudo? 70. Então ele vê uma geração é quando? Mais ou menos 40 anos. Ah, tá certo. 70 menos 40 dá 30, pronto. Jesus vai anunciar essas coisas aí em 30. Para dar certinho, para casar certinho. Então Jesus diz, não passará essa geração. Tudo bem, então Jesus, ele está mostrando, olha, vai acontecer em 70. Não vai passar de 70. O autor está milimetricamente pensando, só que ele não é perfeito. Então vem o outro, confunde as datas de Herodes, vem o outro, confunde censo. É o erro humano, o erro que ladeia o editor de uma narrativa. É normal, é normal. Se você aceitar que é um erro e tentar corrigir, explicar, tudo bem. Mas o dogmático ele não vai aceitar que é um erro porque ele acredita que ali está o Espírito Santo, que ali está uma inspiração, né? Uma inspiração. Eu fico pensando como é que é isso. Quer dizer, quem inspirou o autor dos evangelhos foi Deus, foi o Espírito Santo. A minha pergunta é, quando o autor do Evangelho está dizendo a idade de Jesus, será que o Espírito Santo não está 100% ali, ou então as vistas do evangelista ficou brumada, nuviada? Porque ele diz assim, ó, Jesus, que ele começou seu ministério por volta dos 30 anos. Espera aí, o Espírito Santo não sabia que era 30 anos? O Espírito Santo achava que era por volta dos 30. Como é que é isso? Então, ele não admite que tem o elemento humano, ou então,
para se sair e se safar desses tipos de questionamento, ele diz, não, rapaz, temos que considerar que ali eram homens, ali tem um elemento humano. Na exegese nós não podemos desconsiderar. Olha, meu amigo, se você está falando que um livro foi inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, você precisa mitigar o elemento humano. Porque temos que considerar que tem ali uma questão humana. Isso aí é exatamente para responder as perguntas dos críticos, dos céticos. Da mesma forma como as pessoas dizem que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É tudo para se safar. Isso aqui por que está acontecendo? Não, porque aqui é 100% Deus. E agora aqui? Não, aqui é 100% homem. Não, mas eu não entendi. Eu não entendi isso. Como diz Jotinha, né? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi. Ou seja, ele é 100% homem, é apenas para uma harmonização. Na hora que a crítica chegar, que o cético te lançar o questionamento, você diz, não, você já tem a doutrina já que o pastor lhe colocou na sua cabeça. Você já está doutrinado. Então você repete, igual um papagaio. Você repete, você diz, não, o pastor diz lá no púlpito que ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Por que ele diz isso? Ele diz isso para você, para incutir, para impingir no seu sistema de crenças, na sua mente, que Jesus, ele pode todas as coisas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ou seja, Jesus é 200%. Ele é bom e ele é mau. Ele se ira e depois diz que não é para se irar. Já viu? Não pode se irar, lá em Mateus 5, não pode se irar. Eu acho que é Mateus 5. Depois ele se ira. Então, realmente, não tem nada de contradição. É o autor, é o escritor que está escrevendo. É essa questão humana, é o elemento humano. Então, nós estamos diante de uma construção. Quando você vir um personagem com o nome da missão que ele vai executar, isso é uma construção. O que significa Jesus Salvador? O que é que Jesus veio? Salvar as pessoas. Isso é um personagem, meu amigo. É quem está criando a narrativa. Como é que Maria, vamos supor que Jesus fosse um Messias. Vamos lá. Como é que Maria sabia que Jesus nasceu para salvar as pessoas e botou o nome dele Jesus? Porque o anjo falou, é mesmo? Tá certo. Só que isso não acontece só com Jesus, não, com diversos personagens. Com Moisés, com Abraão, com Adão. Como eu quiser, todos esses personagens, eles têm epítetos que correspondem às funções